Bom dia a todos os seguidores da página Neuropsicopedagogia Educar. Vamos continuar novamente com o nosso tema sobre alfabetização. Chegaram algumas perguntas, né, dos papais ansiosos para nós. E eu fico muito feliz de muitas participações aí. Tem psicólogos seguindo, psiquiatra infantil, outras neuropsicopedagogas também. É muito legal, um trabalho muito bonito, um trabalho de dedicação. E o nosso foco maior é que a gente possa entender a nossa criança e que ela possa chegar a um aprendizado desejado, né? Então, no outro vídeo eu falei um pouquinho para vocês, dei uma introdução sobre o que é alfabetização, a fase da escrita. Se você não acompanhou, acompanhe lá na nossa página Neuropsicopedagogia Educar, também pelo Facebook Josilma Ribeiro, e agora a gente está com o canal no YouTube. Então se inscreva lá, deixe o seu like para nós, né, na página Josilma Pereira Ribeiro. Então acompanhe nossa página pelo YouTube, trazendo assim temas importantes e que a gente sabe que faz muita diferença no nosso dia a dia, certo? Então a primeira pergunta que chegou pra gente, a gente vai estar respondendo lá. Por que algumas crianças da mesma idade, classe, conseguem ler e escrever e outras não, né? Então essa é uma pergunta, é aquela comparação que eu falei, que os pais têm essa mania, né? Nossa, mas o filho de fulano tá lendo e o meu não está. Então, o porquê que isso acontece, né? Porque o processo de aprendizagem, ele é individual, cada criança tem o seu tempo, cada criança evolui de uma forma. Eu falei para vocês, né? A questão de muito estímulo, a gente sabe que a criança precisa de muito estímulo e a gente tem que aproveitar, porque as crianças são muito inteligentes. Então, assim, a gente sabe que eles têm muito para dar para nós, né? Então a gente tem que aproveitar. E o processo de aprendizagem, alfabetização, ela é o individual. Na verdade, cada ser humano é o seu individual, né? Um ser humano nunca é igual ao outro. Até se eles são gêmeos, cada um tem, né, o seu jeito de ser, cada um tem suas limitações. Então, o processo de alfabetização, ele é desse jeito. O processo de aprendizagem são assim, né? Às vezes, o professor, ele trabalha de uma forma, vamos dizer assim, ele tenta levar para a sala de aula, né, uma forma única de trabalho. Às vezes a gente pensa que vai funcionar com todos os alunos, mas aí depois a gente começa a entender que aquele aluno tem mais dificuldade, que aquele aluno precisa de uma atenção maior. Então o professor ele fica atento, né, para que a gente possa mudar a nossa didática, mudar a nossa forma de interagir com aquela criança para que ela possa chegar alcançar aquele aprendizado, tá? Então, assim, não se desespere. Ai, meu filho tem 5, o filho da vizinha tem 5 anos, está lendo o meu, não. O seu filho, ele tem o tempo dele, né? Eles têm, as habilidades são diferentes. Então, cada criança tem o seu processo de amadurecimento, cada criança tem o seu processo de aprendizado, tá? Ai, mas e quando que é pra gente se preocupar, né? Claro que se você perceber que seu filho tem entre 6 e 7 anos, não tem um vocabulário, um repertório, vamos dizer, coerente, ele destoa de tudo que se conversa, ele não entende comandas, então, né, a gente, opa, por que tá acontecendo isso, né? 7 anos, a criança já tem lá uma fala que você já sabe que é coerente com a idade dele, né? Então, assim, escrever seu nome completo. Então, tem várias coisas que podem influenciar, mas a gente, né, a gente percebe que as mães, elas ficam eufóricas na questão aí, a criança entre 5 e 6 anos, elas querem, né, que a criança já esteja lá lendo, escrevendo, interpretando, e não é bem assim, né? Então a gente tem que ir com cuidado, tá, papai e mamãe? Outra pergunta que chegou para nós também, olha lá, meu filho não conhece as sílabas simples, isso é comum? Sim, isso é comum, né? Então as sílabas simples são. A gente tem as complexas, que são LH, RR, NH, né? E a gente tem as sílabas simples. Então, assim, com o tempo, né?
conforme ele vai se adaptando com esse repertório, com essa linguagem, é que elas vão sendo desafiadas a escrever, né? E eles mesmos vão prestando atenção no som, igual eu falei para vocês, que é a parte do fonema, né? Que é muito importante. Eles mesmos vão prestando atenção qual é a letrinha que tá faltando. Ah, não, não é essa. Eles mesmos apagam e colocam as letrinhas certas. Então, assim, é comum. 5 aninhos. Ah, ele não sabe que o ba e o lá vai formar a palavra bala, professora. Normal, tá, gente? Isso é normal. Processo de alfabetização, igual eu falei para vocês. Ele leva um tempo e às vezes assim a criança dá um avanço de uma semana para outra. Então, igual eu falei para vocês, às vezes a gente inicia lá no primeiro ano com uma criança na fase pré-silábica, que ela coloca um monte de letra para tudo, escreve bala com 10 letrinhas lá, 20 letrinhas e fala que tá escrito bala, e dentro de um mês, de repente, ela dá um estalo nela e ela fala: não, bala tem que ser o B e o A, o L e o A, tá? Então, tudo isso daí são processos que a gente tem que avaliar e que a gente tem que ir com calma, tá? Ah, outra pergunta aqui. Professora, meu filho escreve as palavrinhas uma colada na outra. Então, assim, vamos supor, ele vai escrever uma frase e ele escreve, ele não tem aquela divisão, né? Que a gente fala, aquela separação. Por exemplo, o sol é amarelo, então ele escreve tudo grudado, né? Então isso a gente chama de hipossegmentação, né? Então ele ainda não tem aquele, vamos dizer, aquele estalo que ele tem que separar, mas com o tempo isso também, tá? É temporário também e ele é bastante comum durante a fase de alfabetização e eles mesmos vão entender e claro, com orientação do professor, com orientação de vocês pais também, eles também vão entender que não, né, por exemplo, eles também têm a vivência deles do que eles veem outdoor. Então, eles com certeza eles vão começar a ver que tem que separar a correta, né? As palavrinhas têm que ser separada, que tem que ter um espaço, né? Então, assim, com intervenção do professor, com intervenção dos pais, isso não vai durar, por exemplo, o ano todo, né? Uma hora eles vão perceber e com a intervenção da professora, quando leva até nós, a gente fala, ó, só que não pode grudar, essa faz uma palavrinha, essa daqui forma outra. Então, com o tempo, eles vão partindo aí para essa separação, tá? Outra coisa também que chegou pra gente, a criança escreve pelo contrário, então ela escreve de trás para frente, isso chama escrita espelhada, né? E isso também é normal, tá, gente? Então, assim, é da fase, é do processo de alfabetização. Tem criança que não, que ela já começa aí a escrita de uma forma correta, mas outras tem essa escrita, tá? Que chama de forma espelhada, tá? Ocorrem algumas situações e outras não, né? Então, assim, são coisas que faz parte dele mesmo. Com o tempo, ele vai ver que a escrita, né? Ela tem o seu jeito correto de escrever. Se ele escreve de trás para frente, ele não vai conseguir ler, principalmente quando ele começar, né, com o processo de leitura, ele consegue observar que ele mesmo escreveu errado. Então, por exemplo, o e o número 3. Então, a gente vê crianças que escrevem assim porque ele ainda está sinalizando número, sinalizando letra, posições, né? Então, assim, com certeza, no momento de uma leitura, que a professora faz uma intervenção também, a gente costuma colocar, por exemplo, parlendas. Então, lá no primeiro aninho, a gente coloca a parlenda lá, o sapo cururu, né? O sapo cururu na beira do rio, a gente coloca lá e nós vamos com o dedinho mostrando para eles onde tá as palavras, onde tá escrita, e depois eles mesmos têm esse processo de ir com o dedinho, então eles vão assimilando que, né, não vai escrever sapo, se ele escrever sapo de trás para frente, vai ficar poço. Então, né, com o pô primeiro, poça, né, na verdade. Então, às vezes a gente se pergunta, né, como que o aluno consegue escrever dessa forma? E quando nós
fazemos intervenção, eles não falam de trás para frente, eles falam que tá escrito certo. Tem aluno que até é engraçado que tem aluno que fala: "Não, professora, mas tá certo", né? E aí você faz a intervenção, os pais também fazem a intervenção, mas é normal, tá, gente? Isso aí é, né, na fase do processo mesmo, porque assim, pensem comigo, eles vêm lá com 5 anos da educação infantil, né? Muitas aí acostumado ao ato de brincar, que é o que eles precisam mesmo. Com 5 anos a brincadeira faz parte, né? A brincadeira também é aprender, tá? Muitos pais confundem aí educação infantil. Meu filho só vai para a escola para brincar. Não, brincando eles também aprendem. Eles também vão assimilando lá o lúdico com a alfabetização também. Tanto que quando a gente chega no primeiro ano, a gente continua com a parte lúdica, porque é uma parte muito importante para a alfabetização. Então, assim, de repente, vem muitos conteúdos em cima deles, né? E eles acabam não dando conta. Então, letras espelhadas, palavrinhas grudadas, até eles darem aquele estalo e partir para a leitura e para a escrita de forma autônoma, tá bom, gente? Então, hoje a gente encerra por aqui com essas perguntas que a gente teve. Eu quero agradecer o envio aí, os papais e as mamães que mandaram as perguntas para nós, tá? E a gente, no decorrer desses dias, a gente vai, chegando pergunta, a gente vai estar enviando aí para vocês, tirando um pouquinho dessas dúvidas, tá? Deixando bem claro que o professor, ele sempre está em processo de aprendizagem, o professor nunca sabe de tudo, né? Então, às vezes a gente tem um caminho com o aluno, a gente tem que percorrer outro, às vezes o pai alerta pra gente que não é esse caminho, a gente tem que seguir por outro. Então, assim, o que a gente necessita é de uma parceria, principalmente na fase de alfabetização. O professor precisa da parceria dos pais, da família, né, para que a gente possa passar por esse processo aí com forma muito valiosa e que a gente possa ver o nosso aluno aí ingressando para o segundo e terceiro ano, dando conta, né, de textinhos, pequenos textos. No próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre texto de memória, né? Alguns pais mandou pra gente, aí a gente passa para vocês aí, tira um pouquinho dessa dúvida. Por que meu filho tem que escrever texto de memória? Tá bom? Então faz parte da alfabetização também. A gente vai estar passando para vocês um pouquinho, tá? Tenham um ótimo dia. Compartilha esse vídeo para que cheguem outros pais também, certo? E manda pra gente aí a sua pergunta, a sua dúvida, tá bom? Um abraço a todos, tenham um bom dia.